Começando mais um Falha na Matrix. Mais um episódio, eu e a Gleice aqui. Estamos aqui de novo, Novamente. Mais uma vez. Sempre começamos assim, estamos aqui novamente de novo. Hoje, né, sem delongas, direto ao tema. A gente estava pensando, debatendo aqui, como sempre. E eu até reaproveitando um pouco do tema que eu já fiz lá no meu antigo podcast, no ArenaCast. Fica a dica também, dá para ouvir, está disponível aí no Spotify. Lá era com uma pegada um pouco mais realmente voltada na cultura pop, sobre o tema, né, específico, a abordagem do tema, mas aqui a gente tá para expandir um pouquinho esse questionamento aí da seguinte pergunta: bom era no meu tempo? Será? Realmente? Será que era bom ou será que a gente só se engana? Era o que tinha, às vezes, né? Exatamente. Porque fica todo mundo falando, não, o meu desenho antigamente era melhor. A escola era melhor. A sociedade em geral era melhor. Era mais seguro. Era mais não sei o quê. As pessoas se respeitavam mais e tal. Será que é verdade? Porque, assim, a gente também, né, como eu falei, a gente estava debatendo um pouquinho antes, né, sobre esse tema aí, porque a gente vem assistindo alguns documentários, né, de coisas, principalmente de alguns acontecimentos em relação à década de 60, 70, 80. A gente até, né, a Gleice até deu a dica aí no podcast anterior que você participou, aí sobre os sonhos e multiverso e tal. Sobre um caso, né, que aconteceu aí na década de 60, né, que foi que rolou? 80. Foi 70 e poucos, né, pra virado pros anos 80 aí. De que, e outros, né, que a gente acabou vendo também, outros documentários que mostram que realmente época de 60, a época pós-Segunda Guerra ali, basicamente, Guerra Fria, parecia ser um caos o mundo. Né? Parecia. Era, né? Não tinha nada de parecia. Eu só não bato o martelo que realmente era, porque, né, não vivi, não estive lá, né? Mas por tudo que a gente vê, assim, realmente... Sim. E a gente fica, né, nessa pergunta, não, realmente, bom era no meu tempo. Será? Será? Vamos debater aí depois da vinheta. Então, como eu tava falando... esses documentários mostram muito como o mundo era um caos recentemente, né, nessa época pós-guerra, porque a gente teve, né, a Guerra Fria que influenciou muito no desenvolvimento do mundo, seja pro bom, seja pro ruim, assim, né? Sim. E a gente vê que realmente foi uma época de muita descoberta, de muita tentativa de fazer coisas diferentes, de fugir do sistema, de ser uma economia diferente, de tentar novas tecnologias, novas maneiras de encarar tudo, assim, né? E algumas, ok, deram certo, algumas nem tanto, assim, né? Sim. Então a gente vê muitas vezes as pessoas, né, sei lá, os nossos pais, nossos avós, que encaram muito da maneira de que era bom quando eu morava no sítio, era bom quando na cidade eu ficava ali na esquina até meia-noite, era seguro. Pode ser, de fato, que alguns fatos desses sejam realmente bons, tem o seu lado positivo. Mas se você olhar como um todo, né, como eu falei, o cenário aí mundial, a questão geopolítica aí, talvez realmente, né, não era tão bom assim, né? Sim, eu acho que não só isso, mas eu acho que tudo, assim, a questão de programas de TV, tudo, assim, parecia que tudo era muito permitido, sabe? Principalmente ali em meados dos anos 80, 90, que a televisão parecia um lugar... Terra de ninguém. Assim. Terra de ninguém. E, assim, a gente não percebia isso, né? Eu falo mais dessa época porque é mais essa época que eu sou, assim. Uhum. Então, tipo, hoje, se eu assisto uma programação daquela época, eu fico com uma certa vergonha alheia. E hoje as pessoas falam tanto em pudor, não, porque essas mulheres aí rebolando a bunda, não sei o quê. E na época, tipo assim, close ginecológicos tava ali, de boa.
e ninguém falava nada. Então, assim, era um todo mesmo, sabe? Não só o mundo em questão de econômica e tudo mais, mas eu acho que num geral, assim, parecia que era tudo muito um grande oba-oba, Uhum. né? Começando pelo que a gente assiste bastante, né? Ali na década de 60, 70, tinha muita... Era muito comum os serial killers nessa Uhum. época. Foi mais ou menos aí que eles surgiram, né? E tem o rolê lá da Times Square, que a gente assistiu esses dias. Aquele documentário da Netflix, Cenas de um Crime, né? Isso, que contava que a Times Square era um lugar, Era um puteiro, era um geral, assim. prostíbulo, É. e era tipo assim, tudo muito ok, sabe? Pra Uhum. quem frequentava e até pra quem não frequentava, porque, tipo assim, os caras, a maior parte da cidade frequentava ali. Os caras casados saíam lá das suas casas, iam pra lá e parecia que era tudo ok, assim. Ninguém se colocava contra isso, né? Principalmente as esposas, porque eles deixavam as famílias em casa pra passar noites e noites ali, tipo. O teatro que tinha lá, né? Como a gente vê, É. era as pessoas iam lá pra ver o pessoal transando no palco. Era Sim, isso, e assim. era tipo, chegou a ter ali sexo a céu aberto quase, assim, Aham. porque as mulheres eram vendidas nas vitrines. E Sim. era, tipo, muito comum e parecia muito ok, porque, obviamente, era uma época extremamente machista, então, quanto as mulheres não sofriam nessa época, Uhum. e aí E elas se veio. tornaram as vítimas dos serial killers, né? No caso. Isso que eu ia falar. E Uhum. veio o boom dos serial killers, porque eles muitas vezes nasciam ali, e quem não nascia ali, né, eles se inspiravam muito nesses caras que sequestravam as mulheres lá e às vezes matavam por ali, mas às vezes levavam para outras cidades, outros lugares. Uhum. Ou então saíam dali e iam fazer em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, principalmente, né? É. Que foi o boom maior. A gente viu ali, né, nesse documentário, que realmente era tudo muito permitido. Então, se a pessoa ela não tinha. Se ela tinha o pé na psicopatia ali, né, não tinha a empatia com a outra pessoa, ela realmente achava que estava pagando. Né, o cara achava que estava pagando uma mulher e ele podia fazer o que quisesse. Uhum. Inclusive matar, inclusive Sim, sim. enfim, fazer qualquer coisa com ela porque ele estava no direito dele, né? E se não tivesse também, ela só era uma puta, ela não vale nada, sabe? Era muito Sim, nesse sim. sentido, Hoje assim. já é difícil você respeitar uma garota de programa. É. Imagine nos anos 60. Uhum. Era praticamente impossível, né? Então, assim, muitas delas sofreram demais. E uma coisa que me choca um pouco era o tanto quanto a imprensa floreava isso, assim. Os caras iam fazer reportagem com o dono da boate. Tipo, olha, Uhum. você tá fazendo um trabalho super bacana aqui. É como se ele Como, fosse fazer. qual que é a novidade, Como né? se fosse Tipo, uma filantropia que ele estivesse fazendo, uhum. não um abuso, né? Ele É. não fosse um cafetão e elas as abusadas, no caso. Uhum. Porque elas ganhavam uma miséria e às vezes nem isso. E Elas o que ela ganhavam um ganhava lugar para. muito ainda retornava em drogas, né? Que eles vendiam Exatamente, também, né? exatamente. Porque isso foi até uma época que, né, teve o boom da AIDS, assim, tudo vem, né, se a gente for realmente analisar o cenário todo, a gente vê como né, nessa questão que como eu falei, pós Segunda Guerra, que o mundo acabou se polarizando, né, só naquela época, né, como se não tivesse hoje também, mas a polarização no sentido ali do capitalismo e do comunismo, e aí algumas pessoas realmente começaram a querer se libertar do sistema. Por que a gente tem que se encaixar nisso? E até então, antes era tudo muito
né, era muito conservador, né, de uma Sim, maneira geral, tudo. Desde a época total. antes da guerra, ou mesmo, ou ali, né, ou no período logo pós-guerra, anos 50, que tinha muito aquele sonho americano, né, o American Way of Life, né, toda essa questão, assim, de você... foi uma época onde expandiu muito a questão de os subúrbios que a gente vê hoje em Sim. dia, aquelas casas, né, aquelas casonas grandes onde você vai morar com a sua família, sempre os brancos, né, e tinha, Uhum. né, eram ilustrados assim, né, a família do homem que vai lá e trabalha, enquanto a mulher fica em casa cuidando do filho, do menino e da menina, né, tipo, é sempre assim, né, e a menina Uhum. sendo preparada para ser dona de casa e o menino para ser um jogador de futebol americano, sei lá, sabe, algumas Ou um coisas militar, algo assim. militar, né, é sempre o orgulho da família, né, ele ia Uhum. ser. E era muito abordado dessa maneira. E aí a gente teve o crescimento de alguns movimentos que foram contra isso, tipo os hippies, por exemplo, né? Dessa Uhum. conexão com a natureza, do sexo livre, contra a guerra, né? Que depois teve a guerra do Vietnã, né? Eles se posicionaram muito forte contra isso, né? Rolou lá a questão do Woodstock, por exemplo, né? Que foi Uhum. o ápice, talvez, de tudo isso, né? E, e com isso, com essa questão dessa quebra, dessa necessidade da liberdade, aí acho que foi surgindo muito essa questão do sexo ali no Times Square, em outros lugares. Então, com essa quebra, aí veio talvez um problema junto, assim, Aham. porque aí vieram as famosas seitas lá, como os Ah, Rajneesh, é verdade, né? e aí a galera começou a despirocar Aham, então, total. porque foram ideias diferentes, né? Então eles Aham. foram realmente várias. Se você for analisar no mundo, a gente está citando nos Estados Unidos, né? Como aconteceu ali do Rajneeshpuram ali, né? A Uhum. cidade que ele construiu, comprou e construiu. Mas se a gente for analisar no mundo inteiro, tiveram outras coisas também. Eu ia falar, por exemplo, ali no início dos anos 60, no Brasil, a ditadura militar. Que Aham, com medo do aí comunismo, né? exatamente, que aí o que acontece? A gente fala muito que os nossos pais se sentiam muito seguros, né, de certa forma. Uhum. Mas se a gente for parar para pensar, não existia segurança, existia medo, Você existia obedecia por existia medo. obediência, não existia segurança, porque, claro, o meu pai e minha mãe não mexiam com ninguém, então eles não iam fazer questão, tipo assim, não eram pessoas que pro governo Uhum. fariam mal. Então eram cidadãos, cidadãos. Cidadãos. Cidadãos, eu sempre falo errado, gente. Cidadão. Então eles eram cidadãos comuns. E Uhum. daí Então, é família vão mexer ali, né? com eles? Tranquilo. Não, ok. Agora, quem era da imprensa, quem era preto, quem era gay, quem era Não, de então, até esquerda, o, enfim. o meu pai mesmo, ele sofreu de certa forma com isso, não muito, né? Mas ele não era alguém que também era o cara certinho, assim. Ele tinha muitos amigos aí, ficava nas praças e bebia, e ia jogar futebol, e passava o dia nisso, assim. E ele me contou já a história de que ele tava ali com os amigos, tranquilo, e a polícia chegava e parava do lado deles e falava: nós vamos dar uma volta. Se a gente voltar e vocês estiverem aqui, vocês vão presos. Só isso. Aí eles tinham que ir embora pra casa. Olha só que segurança, que É. coisa mais. E eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam Sim, só sim, ali convivendo, sabe, com os amigos. exatamente. Então, eu acho que existiu, na verdade, era meio que uma névoa, assim, sabe? As pessoas Uma cortina de achavam. fumaça, como falavam na Uma época. cortina de fumaça. Porque as pessoas achavam que elas estavam seguras. Mas, na verdade, elas estavam mais presas ainda, porque era uma ideologia Uhum. que, tipo assim, ou você faz o que eu mando, ou você. Eu lembro muito da época da escola que eu estudava ali, 2003, 2004, os professores falando dessa época. E Sim. eram pessoas brancas, ok, não tinham nada
a dever, assim. Uhum. E não, era muito bom, porque a gente ficava dentro de casa e todo mundo tinha meio que um toque de recolher. E aí nós ficávamos ali com os nossos pais seguros. Mas é porque a sua família não representava nenhum perigo. Mas lá fora tinha gente morrendo, tinha gente apanhando, tinha gente sendo massacrada. E claro que nós sabemos que tem pessoas que não foram encontradas até hoje. Sim. Pessoas que sumiram, né? Que foram dizimadas, assim, E falaram desapareceram que, do eles mapa. foram exilados Exilado só se for pra para outro plano astral. Azkaban, qualquer coisa. Azkaban. Porque realmente ninguém sabe onde foram parar. Então, assim, parece que era uma época muito ok, mas de ok não tinha nada. Era muito, sabe? Você via até a questão de artistas, né? Quantos que não foram realmente exilados? Sim, com certeza. Então imagina a questão política, né? De toda que a gente vê, né? Hoje muitos, e não só políticos de esquerda, no caso, sei lá, Lula e Dilma, que eram, né, fichados como terroristas, assim, né? Dilma e tal. Mas às vezes até por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que o PSDB, ok, por essência, né, por criação, ele é um partido de centro-esquerda, mas aqui no Brasil ele sempre se posicionou mais para centro-direita do que para a esquerda, né? Sim, O termo social-democracia é muito mais de esquerda, mas ok, né? Isso aí entre termo e e aplicação do termo é diferente. Então, ele também foi, né? Sofreu com isso. Então, todo mundo que não era de extrema-direita e que questionava esse podcast, por exemplo, na época da ditadura, a gente Nem não poderia fazer. Nem essa aí. A gente não conseguiria fazer. E então todo mundo que se opunha, o mínimo que fosse, tinha, né, seus problemas. E era taxado como falei, terrorista, o antipatriota e todas essas questões, né? Então, beleza, pode ter alguns pontos que realmente eram positivos na época, poderia ser mais seguro na rua, ok, né? Mas a que custo, né? Sim, sim. A custo de muitas outras liberdades e vidas por aí, né? Então, se a gente for analisar como um todo, não era bom na minha época, né? Tipo, naquela época, não era. assim, né? E aí, assim, a gente saindo um pouco dessa questão política e indo um pouco para coisas mais de cultura e tudo mais, era tão ruim quanto. Porque, claro que vieram várias franquias daí, vários filmes super legais, mas aí você assiste hoje e você fala assim, será que era tão legal? Ou será que era, tipo assim, parecia bom, mas não era, sabe? Assim? Aqui no Brasil, né, antes até de falar dessas franquias, aqui no Brasil era a época de pornô chanchada, né? Sim, então, sim. O que não era legal nem um pouco, Nem porque um pouco. muitas vezes as atrizes, as novas atrizes, né, elas chegavam e, tipo assim, elas tinham praticamente que atuar nesse tipo de filme para se posicionar na TV, assim. Tipo, para você entrar, você tinha praticamente que fazer aquele book rosa. E o book rosa era a pornô chanchada, porque elas tinham que ficar seminuas, né? Às vezes até totalmente nuas. E, tipo assim, era uma coisa bizarra. Você assistir hoje uma pornô chanchada, além de, tipo assim, não ter nada, não tinha, tipo assim, não tinha um roteiro legal, não tinha... Era uma história que só era criada para ver pessoas peladas no cinema, né? Porque lançavam lá os filmes no cinema, você queria ver a fulana, ia lá que ela tava com o peitinho de fora e ok. E parecia tudo, óbvio, sempre muito machista, não tinha nada que deixava a mulher empoderada e tudo mais. Não, era sempre, tipo, o Garanhão. Quem que era o menino lá, o Casagrande? Já fez pornô chanchada? Casagrande, Gente, é absurdo. Tipo, e era tudo muito ofensivo, o né? Que nem aquela lá. cena. É o menino. Eu pensei, tipo assim, uma criança. O menino? E é questão igual do Pelé, né? Daquele meme. Era tudo muito ofensivo de... Primeiro, né, a cena do Casagrande é aquele negócio de, tipo assim, a menina chega do lado do Casagrande e, tipo assim, sou virgem, vamos foder, tipo isso. Né? Então...
E aí, como é que ela fala? Eu queria que você me descabaçasse, né? Uma coisa assim que ela fala. Sim, Então você foi. vê o nível. E aí o do Pelé também, né? A mulher chega e fala, nossa, você é o Pelé? Não, sou o Jô Soares, sua piranha. Uma coisa assim, Sim, né? Ou tipo, né? O nível que era a qualidade das coisas, né? e assim, todo mundo achando muito, obviamente, muito engraçado, Uhum, muito relevante, porque era esse tipo de coisa e esse tipo de humor também que já nasceu aí, e era sempre com o corpo da mulher. E aí começou também com o gordo, preto, o gay nem tanto, porque as pessoas não tinham nem o direito de ser gays. não, Pra mas você falar tanto dos gays. Mas quando tinha, quando tinha, era muito era tipo uma assim, coisa o seu escrachadaça. peru, sabe? Da Sim, escolinha, sabe? sim, Essas aham. coisas desse jeito. Era muito estereotipado e era sempre o zoado de tudo, Eu não assim, sei né? se você lembra uma matéria que saiu, assim, acho que, sei lá, no, na Globo, não sei, assim, nem sei se era na Globo, TV Manchete, essas coisas bem antigas. Ah, aham. Que a mulher chegava assim e falava assim: o que, que você acha dos gays? Aí as pessoas Aham, falavam assim: verdade. ah, tem que morrer mesmo. Nossa, Aham. tem que Quanto matar todo menos, mundo. melhor. E era assim, era uma coisa completamente absurda. E a gente passava por isso e parecia tudo ok. Aquele daquela mulher na praia que falava que na praia de Copacabana não poderia ter aquele tipo de gente, que eram os pretos que vinham da favela, iam Uhum. pra praia passar o dia. E tipo assim, não, aqui a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E eram matérias recorrentes e que parecia que estava tudo bem, assim. Era absurdo o que eles Sim. falavam. Era absurdo, assim, nível extremo. E parecia que, ok, sabe? E nos filmes também a gente via muito disso, sabe? Sempre uma piada, uma coisa. É tanto que a maioria dos filmes dessa época, anos 70, anos 80, anos 90, até nos anos 2000, muito filme envelheceu mal, assim. Sim. Porque você Total. consegue, você assiste, você sente vergonha alheia do tipo de comportamento que cada um dos personagens tinham, assim. É, tem filme que é exibido hoje em dia, tipo E o Vento Levou, que é exibido nos streamings aí, que ele vem com uma nota antes da exibição, que tipo assim, olha, foi feito Não numa nos época. responsabilizamos. É, tipo isso, essa, o que é mostrado aqui não é a nossa opinião, tipo assim, sabe? Sim, Era uma coisa sim. que foi, da época era tratado como normal, tipo assim, né? Sim, Então você tem sim. que entender o contexto, né, como eles falavam. E muita gente fala, né? Nossa, mas o cinema, ele era glamour. Não tinha nada de glamuroso. Né? Era muito ruim, era muito difícil. Até a questão que a gente viu também de um documentário da Netflix sobre a vida, a morte ali da Marilyn Vida Monroe e morte, e né? morte dela, que, né, o pessoal colocava ela realmente num pedestal como a grande artista. Só que você ia olhar, você pode ver todas as imagens, é só homem em volta, todo mundo desejando ela. É Mas isso. escrachadamente, assim, né? Não é um negócio. Os caras que iam entrevistar ela, inclinado pra cima dela, assim, sabe? Que a gente via, Aham, né? sem nenhuma vergonha na Tipo assim, cara. quase encostando no rosto, rosto com rosto, assim. Tipo assim, eles queriam fazer dela um objeto sexual pronto pra uso de todos, assim. Sim, tanto que é, como eu falei, né? Se vai vendo um show dela, alguma coisa assim, só homem em volta. E eles, tudo bem que ela, né, talentosa, ok, cantava bem, podia, né, atuar bem ali e tal, mas Mas ninguém tava nem aí ninguém pra tava aí isso. pra isso. Ninguém tava Estavam nem aí ali pra porque isso. ela era a mulher perfeita e todo mundo cobiçava ela, não o talento Uhum. dela. E E, ela se colocava muito dessa maneira também, tanto que, né, sim. a gente vê dos relacionamentos todos que ela teve, era sempre com alguém com uma figura de poder, né? Uhum. Que ela queria ser a invejada, a desejada. Sim, E isso acabou sim. trazendo É, coisas aí ruins pra ela no Aí, dia a dia, obviamente, né? tinham as questões pessoais dela, no caso, ela tinha sido abandonada pelo pai, e você conseguia enxergar que todos os caras pareciam muito mais um pai dela, Uhum. porque ela era meio que uma ninfeta, e o Ela cara tinha 20 era anos, o cara tinha o. 50, né? É. Então, e eles viam ela como isso, assim, nossa.
ela é a novinha de hoje em dia, né? Aham. Então, tipo assim, quem que não ia querer? Mas ela era, Aí tipo quando assim... começava a conviver com ela, via que aí ela via não que ela era era uma mulher perfeita. normal, como É. qualquer outra, que tinha problemas, que tinha defeitos, que não acordava sempre linda, que era ok. Que, sei lá, E que, peidava dormindo. e que tinha problemas muito maiores, às vezes, do que as mulheres comuns, porque ela tinha muita ansiedade, ela era depressiva e tudo mais. E como as pessoas ali, naquela época... Hoje já é difícil saber lidar com depressão. Muita gente acha que é frescura. Naquela época, ninguém tava nem aí, sabe? Tipo assim, a mulher tá com depressão, ai, que fogo no rabo, entendeu? Uhum. E aí eles batiam nela, humilhavam, enfim, uma série de coisas que acontecia com ela até, né, acontecer o rolê da morte dela, que também é muito suspeito, inclusive, né? Sim, tem muita história. Muita história por trás, trás. Mas a gente vê o quanto era ruim essa época, o quanto as mulheres eram, sei lá, marginalizadas e parecia tudo muito bom. E aí foi passando o tempo, os filmes foram começando a criar ali como é que eu posso dizer? Um roteiro mais bem desenvolvido, histórias mais, né, tipo assim, Indiana Jones, umas coisas mais assim. Mas também eu acho que não saía tanto a mocinha bonitinha. Sempre a mulher era o cara. A mulher era o A cara. mulher era o personagem que era apaixonada pelo cara. Ela só tava ali pra isso. Era isso. Né? Ela e só hoje em tava dia ali ainda pra tem isso. muito Ainda isso, tem, né? Uhum. Ela só tava ali pra isso. E muitas vezes a gente antigamente assistia, sei lá, um desenho e achava, tipo, muito legal. E aí, se você vai assistir hoje esse desenho, você fala, gente, que tipo de coisa? Sabe? Umas coisas absurdas, assim, que são ditas. Porque tem hoje, sei lá, Simpsons, ou como é que é aquele lá que você gosta? Que eu sempre esqueço o nome. Rick and Morty. Que são feitos com essa premissa já. Sabe? Tipo, já são feitos com essa premissa de a gente tá aqui pra escrachar mesmo as coisas. Vai tocar ali na ferida e vai fazer. E até uns piores, né? Mas na nossa época era tipo assim: qualquer desenho que a gente assistia já tinha uma coisa ou outra que era meio bizarra, assim, sabe? Umas coisas que a gente falava assim: nossa, mas isso aí era pra criança? E parecia muito ok, sabe? Muito beleza, assim. E aí foram passando os anos e chegaram os brilhantes anos 90, que a putaria tomou conta da televisão brasileira. Sim. E aí a gente falando assim, da televisão brasileira, porque foi um rolê muito... Era muito um surto coletivo. Era muito um surto coletivo. E não tô falando só das mulheres nuas e tipo, do close ginecológico na banheira do Gugu. Mas esses dias a gente tava falando de coisas tipo assim... O Gugu levava pessoas no palco pra tirar verme do nariz, gente. Vocês estão entendendo um bagulho desse? O povo que fazia aquelas cirurgias... espirituais. Eu não lembro qual que era o cara, mas era tipo um João de Deus da vida, assim. Que tinha ido lá no palco, que ele tirou o coração do cara no palco. Gente. E assim, era um coração de um boi, visivelmente, gigante. Mas tipo assim... Ele era tipo o caçador lá da bruxa da Branca de Neve, que pede pra levar o coração, ele leva o coração de um cervo e ela... Ok. Ok, né? Beleza. Então, era muita coisa bizarra, realmente. E era muito expositivo tudo. Sim. Então, não era de uma maneira abordado... Hoje, se você vai abordar algumas coisas desse jeito, eles não vão mostrar necessariamente. Mas que seja, assim, umas matérias do chupacabra, né? Tinha muita matéria de alienígena no Fantástico. Tinha até demais. Podiam cortar todas. Que era muito bizarro, assim, um clima muito estranho, uma música muito estranha. A música do Supercine, que nem você fala. É muito... Essa vai pro Ricardo. É muito estranho, assim, né? Tinha todo um clima muito... Assim, até a questão de, né, que era muito falado no começo ali da internet, da questão de mensagem subliminar, né? Lembra das mensagens subliminares? Era muito dessa época aí, 80, 90, né? Era
trazia Sim, muito dessas questões. E muito de conteúdo sexual também. Que nem eu tenho um desenho, né? Você falou, como é que é? Porra, isso aí é pra criança e tal. O Bernardo e Bianca, que tem uma cena, são 2 ratinhos, que tem uma cena que, sim, comprovadamente estava lá, que eles descem, tipo uma tirolesa, assim, de um prédio para outro, que eles estão descendo, e passa bem rapidão na frente de um prédio. E lá em uma janela do prédio lá, que passa meio frame, um frame lá, tem uma mulher com os peitos de fora na janela, tipo, estivesse trocando de roupa, assim. E é uma foto, não é um desenho, então realmente é uma foto. E acho que os caras colocam muito na brincadeira, sabe? Tipo, ninguém vai ver, sabe? E né, num desenho infantil. Então... Não, e tipo assim, se você for ver os desenhos da Disney, tem muita coisa que parecia uma piroca mesmo, sabe? Aquele desenho bem feito maliciosamente. Tipo, não tem como falar assim, nossa, aqui é um cogumelo. É um cogumelão. Cogumelão aqui. Era o outro cogumelo. É outro tipo de cogumelo. E, tipo assim, era tudo muito ok, sabe? Parecia que, tipo, ninguém vai, como você falou, ninguém vai perceber, ninguém vai ver. E quando via, isso, né? Parecia muito tudo bem, sabe? Nossa, olha que legal. E era uma coisa meio bizarra. Esse rolê da TV, assim, tipo, levar as pessoas pra fazer, tipo, exorcismo no palco. Você levava as pessoas pra fazer... Não era nem o rolê do teste de DNA, que já veio depois, mas era, assim, umas coisas muito bizarras, sabe? Tipo, tirar verme. Eu lembro muito. Tirar verme da pessoa. Tem um rolê que eu vi, tipo, num programa do Ratinho, assim, quando o Ratinho tava começando lá no programa dele, que ele levava umas pessoas com umas doenças, assim, umas coisas bizarras, e aí no final ele mostrava, tipo, ele chegou a mostrar o pênis do cara lá, que era gigante, e no palco, com um monte de gente, assim, sabe? E era muito bizarro, e parecia que ninguém dava conta dessas coisas. Lembrei agora do pessoal lá, do Marcelinho Carioca e os evangélicos lá, como é que era o grupo dele? Divina Inspiração, todos cantando na banheira do Gugu, sabe? Não, assim? E ainda detalhe, né? Como é que era? O homem carnal... crê no que vê. Crê no que vê, e o homem espiritual crê no que não vê. Então, tipo... E aí eles exibindo um monte de carnes ali, né? Sim, as mulheres... acho que era no Sabadão Sertanejo, se eu não me engano, que tinha a mulherada de sem sutiã, ficava lá num polidense, assim. Só que era uma... molhada. Bucha, assim, né? Então, molhada com a camiseta molhada, sabe? A gata molhada, uma coisa assim. E elas ficavam praticamente a noite inteira em pé, molhadas, e tipo assim... pra nada, simplesmente pro pai da gente ficar lá olhando e a galerinha se deliciando com as meninas. Zezé de Camargo e Luciano cantando ali, e elas do lado dançando seminuas. E tipo assim, todas elas, principalmente isso começou muito também com a relação das chacretes, né? Sim. O rolê do chacrinha e tal, as mulheres lá super gostosas e tal. E aí cada uma queria ser mais gostosa do que a outra. Tinha essa competição muito grande entre as mulheres, entre uma querer ser melhor do que a outra. E aí começaram aí os programas de auditório. E quanto mais isso, mais as coisas foram acontecendo até chegar ali nas paniquetes. Eu acho que talvez foram as... Onde encerrou, talvez. Onde se encerrou, porque o abuso era muito grande, né? Então ele foi indo... Até o momento em que alguém olhou, uma delas olhou e falou, peraí, tá ruim aqui, sabe? Porque todas elas eram praticamente abusadas, assim, tinham alguma coisa. Eu acredito que não nos programas maiores, assim, tipo, não no Faustão, no Gugu, ou em um outro por exemplo, tipo o Faustão, elas são realmente dançarinas Sim, profissionais. exatamente. Né? Então... Elas ficavam com uns bores, umas coisas mais sensuais, mas não... como é que é? Objetificadas. Então, assim, era mais de boa. Mas você via que em outros tipos de programa, elas eram praticamente colocadas como objeto. Sabe? Elas estavam ali só pra isso. E a gente tratava isso de uma maneira muito ok.
E era muito É bizarro. bizarro, né? Você olhar pra trás e ver isso Sim, assim. a gente, tipo assim, as músicas. Porque hoje a gente fala assim, mas esses funks aí, ai, pega não sei aonde, senta não sei aonde. Mas, tipo assim, o Tchan era o quê? Não, eu lembrei de uma que a gente tava cantando aqui e comparando como ela é um funk dito de outra maneira, né? Hum. Boemia, aqui me tens de regresso, Nossa né? O que quer dizer isso se não, tipo assim, hoje em dia seria tô de volta na putaria. É isso, não é a mesma Sim, coisa? com certeza. É a Com mesma coisa. certeza. Então, né, não, muda as palavras, mas o sentido é o mesmo, Aham, né, no final das exatamente. contas. E, Na casa de Irene, sabe? De noite aham. e de dia tem gente que entra e tem gente que sai. Na casa de Irene só tem boemia. Então, tipo assim, Irene A é o quê? boemia foi substituída hoje por Aham. putaria, né, a Irene palavra. é quem na música? É uma Uhum, dona de um bordel, sabe? uhum. De noite e de dia tem gente que entra e sai, só tem É isso boemia. aí, A provavelmente, tristeza se acai. Ninguém provável, fica triste lá na casa de Irene. exatamente, provavelmente isso aí ficava na Times Square. A casa de Irene. Casa de Irene era na Times Square. Exatamente. E eu lembrei de uma coisa, né? Você tinha citado na questão dos filmes, né? E eu tinha lembrado de duas situações que a gente falou, né? Que você comentou aí de grandes franquias surgindo e tal. Teve muita coisa que até hoje em dia é muito bem valorizada no cinema, mas a gente olha hoje, a gente vê o caso do Harvey Weinstein lá, o produtor que abusava de todas as mulheres, que tipo assim, beleza, você me dá, aí você consegue o seu papel, né? Nesse nível assim também, né? Vários Sim. Era o abusos. book rosa, né? Sim, O então. famoso book É, rosa aí do rolê. então você olha hoje em dia vários desses filmes aí que são clássicos e você vai ver quem é o produtor, né? Aí você já imagina toda a história que rolou por trás daquele filme. E aí a gente foi criando muito, né? Como você falou da questão da objetificação da mulher, né? Nessa época, e não só no filme, né? Como a gente vê, as próprias atrizes eram tratadas realmente como um objeto. E foi criado muito né, esse estereótipo de filmes de ação, né? Sempre o. Que hoje em dia é tipo assim, são os super-heróis, né? Mas naquela época não tinha o super-herói, então era o Tira, o. Tira Tipo assim, né? da pesada. Sei lá, o grande dragão branco, sabe? O lutador que ganha o torneio, sabe? Essas coisas assim. É o Rambo, né? O cara que Uhum. sozinho matava um exército inteiro. E isso é totalmente o super-herói de hoje em dia, né? Mas era sempre o homem branco. Sim. E aí teve a criação do Black Exploitation, que eles chamavam, não sei se você lembra, que foi muito. Os negros começaram a fazer os filmes deles, né? Com produções menores. E aí era virava um pouco de zoeira, porque, né, pelo baixo orçamento e tal, mas foi realmente uma questão de que eles tiveram que fazer um cinema à parte para poder incluir, né, os negros. E hoje em dia a gente vê, né, essa questão, como eu falei, de super-herói, desde, sei lá, o Pantera Negra. E, assim, hoje em dia não é nem só a questão dos negros, a gente vê a Disney, por exemplo, com os super-heróis e a Pixar com desenhos, trabalhando muito na diversidade, né? Sim. Então, a gente teve Pantera Negra, daí teve Shang-Chi, a gente teve agora Cavaleiro da Lua, que é no Egito, a gente teve. Que mais? Enfim, sempre tem. Uhum. Então, em diversos pontos do mundo. Em desenho, a gente. Desde, tipo assim, Rio, que teve aqui no Brasil, agora a gente teve um na Itália, um na Colômbia, um sobre a China, É. né? Então, eles estão trabalhando realmente, né, nessa diversidade que na época não. Na época realmente, né, foi dividido entre os cinemas dos brancos e os cinemas dos negros. Até tem Uhum. um filme, já fica uma dica aí, que ele deveria ter sido indicado ao Oscar, o Ed Murphy, no filme Dolemite. Meu nome é Dolemite, acho que ficou em português. Que ele aborda justamente isso, assim.
de como ele recriou, e é baseado num ator, né, de verdade, de como ele criou o seu próprio personagem, digamos assim. Ele era ele tentava stand-up, não ia muito bem e tal. E aí, só que ele se achava foda, assim. Ele, porra, eu tenho muito talento, esses caras que não me valorizam. E aí ele começou a criar. Ele pegou, tipo assim, ó, os amigos ali e começou a fazer os filmes dele. E ele foi um grande sucesso, né, entre os negros na época. E o filme é muito, muito bom, assim. O Ed Murphy manda muito bem. Ele chegou a ser cogitado a ser indicado ao Oscar, acabou não indo, mas ele merecia muito. Assim, o filme é muito bom também. Então já fica essa dica aí pra galera, que representa muito da época, assim, de como o negro enfrentava problema, né? A gente até vê daí eu falei de Oscar, lembrei de outro também que ganhou o Oscar de melhor filme, o Green Book. E que o mesmo do Green Book é abordado em alguns pontos na série do Lovecraft Country, da série da HBO também, que é mais recente, sobre, tipo, o livro verde. Ele era um livro onde mostrava para os negros quais eram os pontos seguros para eles viajarem. Então, se você está indo de uma cidade para outra, você vai cruzar o país. Você vai ter tal restaurante que aceita negro, você vai ter tal bairro. Nossa, Era, bizarro. era tipo assim, um livro verde no sentido de, beleza, Ali passa por você aqui. pode... E aí o motorista do cara ali do Green Book, que era um grande artista, assim, né, um músico, ele ia fazer shows em vários lugares, e ele era branco e preconceituoso, né? Só que não um preconceituoso de, tipo, na maldade, sabe? Era pela ignorância de não saber, e conforme ele foi convivendo com o cara, ele foi crescendo, aprendendo. Muita gente até critica isso no filme, porque o negro fica só para a redenção do branco e não pela valorização dele. Mas, enfim, né? Esse é de um outro ponto de vista, assim. E mostra como a sociedade realmente era dividida total, assim, na época, total. Era, o que eu falei do Lovecraft Country, tem uma cena, acho que no primeiro episódio mesmo, que eles estão viajando lá, eles param numa lanchonete, tranquilo, assim, uma lanchonete. O cara, a amiga dele e um outro cara mais velho, não lembro se era pai dela ou o que era. Ah, eu quero uma panqueca. Os atendentes tudo branco, assim, tipo, ficam meio olhando, estranho pra ele, mas tá, beleza. E vão pra cozinha. E eles ali de boa, tranquilo. Aí mostra lá na cozinha a pessoa ligando pra alguém. E aí eles estranham, eles, tipo assim, né, o jeito que eles voltam, ficam encarando ele. Aí o cara fala, tipo, vambora. Vambora. Aí eles pegam no carro deles. E nisso vira um carro na esquina lá de um bando de branco atirando neles. É tipo nesse nível, assim. Era. Então, olha o absurdo que era. Né? Não, com certeza. Era completamente absurdo. E muito fora do que a gente espera, né? Você falando isso, assim, é difícil pensar que hoje muita coisa tá voltando a ser dessa forma, né? Porque as pessoas acham que bom era na época delas. Exatamente. Eles querem trazer aquela época boa. Né? Era boa pra quem? Pra né? quem, Não é pra todo mundo, mas o problema Era é isso. boa pro homem branco. Isso. Hétero. Porque nem pra mulher branca hétero era bom. Porque ela era obrigada a ser a dona de casa submissa. E, tipo assim, ok, mas vamos as mulheres aceitar. hoje que lutam sobre isso, muitas delas imaginam isso mesmo. Elas têm que Sim. ser dona de casa e submissa ao marido. A gente vê a questão de igreja, né? Da Universal lá, como é que é o nome do cara? O Edir Macedo. Que ele fala abertamente na igreja que a mulher não tem que ter estudo. Que como que, tipo assim, um casal não vai dar certo se a mulher for, tipo, muito inteligente, digamos assim. É óbvio, ela né? tiver muito Por que estudo, será? muito conhecimento Porque ela acima vai do homem. saber quem ela é, né? Onde ela pode se enfiar, onde ela não pode. O casamento só vai dar certo se o homem for superior à mulher. Tanto que absurdo, gente, financeiramente,
né? Ele manda nela, ele é o mais inteligente, ele é o mais forte, ele tem e ele fala abertamente, tem vídeos na internet onde ele fala isso. Então é muito na questão de querer voltar como era antes, né? Sim, sim. E tem Claro que muita mulher também. que aceita, né? Tipo, a gente falou de TV e tal, o Gugu, né, SBT, as filhas do Silvio Santos hoje, né? A gente vê Sim, isso. sim. Elas pregam muito isso, assim, né? Então, mas elas pregam, só que elas não deixam de ter a liberdade delas, assim, no sentido de. Porque se você for pregar e for é, partir disso para fazer as coisas, elas nem aparecem mais na televisão, né? Uhum, Elas viram anônimas. sim. E eu duvido que elas queiram isso, entendeu? Tipo assim, eu vou deixar de trabalhar, de aparecer aqui, de mostrar quem eu sou, porque o meu marido trabalha e ele me sustenta e eu fico em casa. Então, assim, muitas falam, mas poucas iriam conseguir, com certeza, Aham. chegar nesse quesito e falar assim, poxa, acho que tá confortável. Não tá, claro que não tá, Uhum. sabe? É muito da questão de casamento, né? Que as pessoas falavam de que o casamento antes dava certo. Hoje o mundo mudou. Hoje tá essa putaria e por isso que Então, na os verdade, valores estão invertidos e Na verdade, tal. não é que antes dava certo, é que antes eles eram obrigados a ficar juntos. Uhum. A mulher A mulher, apanhava do ela cara. apanhava, tinha filho com ele e ele traía ela com a menina da empresa, sei lá o quê, com a secretária, na maioria das vezes, que tinha sempre esse clichê, Uhum. né, da secretária. Não que hoje não aconteça, né? Mas hoje a mulher ela consegue enxergar isso e falar assim: tá bom, então, tchau, sabe? E ela vai embora, sem Uhum. nenhum remorso. E, tipo, não tem nada de errado nisso, Antes era, né? pô, imagina o que que a sociedade vai achar Sim, se eu com for certeza. separada. Mulher que é Aham. separada nunca mais consegue nada na vida. Minha mãe, ela se separou do meu pai nos anos 90. E, tipo assim, ela já sofreu de muitas pessoas essa discriminação, sabe? Tipo assim, você vai. Uhum. Isso nos anos 90 já, sabe? Tipo, não, você precisa ficar com ele. Como assim? Como assim que você é solteira? Que você vai arrumar um namorado? Você tem que ficar solteira, então, pra sempre, Uhum. sabe? Você não pode namorar mais. Minha mãe tava com 40 anos, sabe? E, tipo assim, eu não me enxergo, tipo, tendo 40 anos como uma pessoa velha, É. sabe? Não, como diria a música do Sérgio Reis, né? Ela é coroa, já tem mais de 30 anos. Panela velha que faz comida boa. Pois Coroa então. com 30 anos. Pra É, você ver que é muito dessa questão do total. cara de 40, 50 anos pra pegar a mulher Pra de pegar a 20. mulher de 20. 30 Ainda anos hoje já era muito existe velho. isso. Ainda hoje já existe isso, né? Se o Uhum. cara tiver que escolher entre uma mulher de 40 e uma mulher de 20, ele vai querer a de 20. É que nem muita gente brinca, né? Ah, quando a minha mulher fizer 40, eu vou trocar por duas de 20, né? Aham. Tem muito dessa. Tipo assim, e não só de pessoas conservadoras, porque, tipo, até vira piada, né? O Leonardo DiCaprio, né? Um exemplo, Uhum. né? A mulher parece que faz 25 anos, ele tá trocando por uma de 20, sabe? Pois é. Ele já tem os seus 40 e tantos, quase 50 aí, daqui E a elas pouco acabam ficando com ele, né? Então Uhum, tem ainda um problema de, tipo assim, delas se valorizarem um pouco mais, sabe? uhum. Tipo, não, né, cara? Se enxerga. É. Essa questão de idade é muito representada ao longo dos filmes, assim, né? E antigamente era mais, mas hoje em dia também ainda tem, de que o homem sempre é mais velho que a mulher. Sim. Então o cara tem 40 anos, a mulher tem 20 e poucos, né? Nunca é o contrário, O uma homem é mulher. muito velhão, aí a mulher é, tipo, cinquentona, Aham, é isso, no máximo. né? Aham. Aham. Nunca é, tipo assim, o, E o quando cara é, tem 50, vai casar com a mulher de 70. Não, e quando vira uma coisa absurda. Tipo, a Marília Gabriela, quando ela começou a namorar o Reinaldo Giannichini. Eu Aham. lembro que virou matéria em tudo quanto é lugar o fato de uma mulher mais velha namorar um cara novo. É a piada ali, tipo Tipo assim. assim, nossa, o que ele vê nessa velha, não sei o quê. E, tipo, tem nada demais. Aham. Qual que é o problema, Então. né? E era muito tratado, e tem, né, muita coisa que a gente trata hoje em dia desse ponto ainda. A gente, eu digo, né, como sociedade mesmo, assim, trata disso ainda de uma maneira comum.
Eu vejo e me incomoda muito ainda algumas pessoas e pessoas próximas ainda fazendo piadas com gay, sabe? Como se fosse normal, sabe? Sim, E tipo aham. assim, e vai fazer, por exemplo, piada com o homem Hétero. hétero. Não Uhum. pode. Não, claro que Não não. pode. E aí, tipo assim, eles dizem que não, mas vocês estão destruindo a sociedade. Que sociedade é essa? Que se criou à base da pornografia na TV, de crianças Mas é isso que eles sendo. querem. É, É então. isso que querem. Então, mas aí que tá. Por exemplo, nessa época a gente tinha ali uns 5, 7, 10 anos. E essa galera que foi criada com toda essa libertação do pornô, de tudo mais, hoje é a conservadora. Hoje é aquela que não quer ver a filha colocar um piercing no nariz. Então, mas é o conservador, não é no sentido de tipo, não, vamos acabar com a pornografia. Eu quero a No pornografia, sentido. só que longe da minha casa. Eu quero que tenha a pornografia, que a mulher seja um objeto. Mas não a minha. Não a minha filha. É. Não a minha esposa. Mas eu quero poder ter a liberdade de ver os peitos da mulher. Exatamente. Né? Então, essa é a falsa moralidade, sabe? Falso moralismo. É isso. É essa palavra mesmo que eu queria achar. Eu falei, eu fiquei. Moralidade. Não era isso. Tipo, cidadões. Mas todo mundo. Cidadões. Eu prefiro cidadões. Tá? Tem palavras que são mais. O que eu falei esses dias? Uma outra coisa que eu falei que eu preferia falar. Limões? Limões, acho que era limões. Um rolê assim. Limões. Vamos falar limões, cidadões. Entendeu? Vamos falar do jeito que a gente quer. Cidadãs. Cidadãs, nossa. Aí já é um pouquinho a mais. Mas enfim. Então a gente conclui que não era bom. A gente só foi criado Pode ter da maneira. Pontos bons. Não, sim. Mas de uma maneira geral sim. não era. Não, sim, com certeza. Talvez. O que eu falo são nesses pontos específicos. Óbvio que tem muita coisa maravilhosa que a gente viveu nos anos 90. Tem muita. Eu acho que esse início da tecnologia, celulares, internet, Orkut, todas as coisas. Toda a liberdade que a gente realmente tinha de ir pra rua, de brincar, de não ter essa questão de ficar preso aos celulares, aos aparelhos eletrônicos. Tem muita coisa. Mas a gente também não pode simplesmente cegar e falar assim, não, só existiu coisas boas. Então, mas você trouxe isso aí, eu lembrei de duas coisas rapidinho que eu vou falar aqui pra fechar essa parte, que a primeira era, você falou, né, da questão de tecnologia, que é o que a gente citou ali também no outro podcast, da questão, por exemplo, de foram tantos experimentos tecnológicos que alguns deram certo, como, né, a tecnologia que a gente tem hoje em dia, outras nem tanto, como o caso da energia nuclear, por exemplo, né, que, né, deu muita merda. Então, era bom? Não era, né? Tanto a prova é disso. Mas foi, né, nessa questão, muito na questão do experimento, de não saber exatamente como tratava com tudo, né? Então, de certa forma, graças aos erros, hoje a gente sabe o que é bom, sabe? Tipo assim. Né? Então, nesse ponto, ok. E outro ponto, como você falou, tipo, era legal o brincar na rua e tal. Tem esses pontos que são bons também, mas foi que nem eu vi um videozinho, 2 meninos brincando de peão, rodando peão na rua, assim, né? E aí um comentário lá, tipo assim, falando que vamos falar a verdade, peão só era bom porque não tinha outra coisa. Porque não existia um videogame, sabe? Sim. Não, mas aí, se a gente for colocar dessa forma, eu penso assim, o que eu nunca experimentei, eu não sinto falta. Sim. Então, a gente não sentia falta naquela hoje em época. Dia, se você vai falar pra se fosse hoje, por exemplo, e a gente tivesse realmente que jogar peão porque a gente não tem dinheiro pra comprar um console, mas a gente sabe que ele existe, sabe como ele funciona, sabe como é legal, aí a gente podia falar assim, nossa, que bosta, né? Então, a nossa você infância. vai perguntar pra um idoso hoje em dia o que ele prefere, ele vai preferir o peão. Não, e até pra gente, algumas coisas, por exemplo, sei lá, board game, a gente se acostumou jogando o jogo da vida
lá atrás, entendeu? Que foram os nossos primeiros jogos, assim, com a Era que família. tinha Banco Imobiliário, Banco War. Imobiliário, isso. E, tipo assim, jogo de futebol de botão. Eu adoro, até É, hoje. aham. Adoro, acho muito legal você fazer time, você vai fazer campeonato. E, tipo assim, é muito legal isso. Uma coisa não vai anular a outra, entendeu? Sim. Nesse caso, assim. Mas o que a gente não tinha, a gente não sentia falta, sabe? Uhum. Tipo, você tinha uma internet de escada, que era da... E Orkut, tava ok, entendeu? Onde você podia postar só 12 fotos, lembra? Exatamente. E eu acredito que isso seja também talvez um gancho para um outro podcast aqui. Porque hoje a gente tem coisa demais. E dessas coisas demais a gente sabe usar de menos, sabe? Tipo assim, a gente só tinha Orkut e aí entrava lá, dava uma olhada, um sexy pra um confiável para outro, um scrap, um depoimentozinho para um... Como é que é o cara lá? Do policial que ficou famoso? Tipo assim, o que dizer sobre esse policial que eu nem conheço e já considero pacas, né? É sempre isso. Então, e tipo assim... E aí a gente via uma coisinha... Eu sempre fazia teste da Capricho, da Atrevida, toda teen. Eu era assim. E tipo assim, quem é você no filme tal? Quem é você não sei aonde? E era muito isso. BuzzFeed também, né? Muito 2013. Isso, assim, sabe? Não, mas eu tô falando não, 2000. Eu digo já do BuzzFeed, é muito posterior. Então, BuzzFeed roubando aí as ideias, obviamente. Mas... e aí a gente ficava ali 1 horinha, 2 horas na internet, no máximo. Tava ótimo pra gente. Saía dali, ia viver a vida e tal. E hoje tem tanta coisa. Tem TikTok, tem Instagram, tem Twitter, tem não sei o quê. Tem a volta do Orkut, tem tanta coisa. E a gente não aproveita nenhum desses. Com potencial, né? Real das coisas, né? A gente fica ali com muita coisa rápida, muita coisa dinâmica, mas de certa forma a gente não consome nada. Aquilo consome o nosso tempo, mas você não consome aquilo. Porque, tipo assim, a gente tinha muito tempo para ler blog, sabe? Então, eu tinha ler blog, as notícias. Escrevia meu blog em 2006. Então, era um blogueiro em potencial. Aí, hoje em dia, fulano é blogueira. Não sabe nem escrever. Quem escreve é uma galera que ela paga lá pra escrever pra ela. O próprio podcast, né? A gente vê muito podcast por aí que de podcast mesmo não tem nada. Não tem nada. Vídeo, né? Exatamente. É uma entrevista. É até um pouco do que a gente fugiu de realmente ter o podcast só como áudio, é por causa disso também, né? E também a gente não chega aqui pra ficar, fulano, como é que tá a sua vida? E aí? Tudo A gente vai falar sobre um assunto X em particular, né? Então, assim... eu acho que nessa época a gente conseguia experimentar melhor as coisas que a gente tinha, assim. Mas não tinha tecnologia. Mas a gente não sentia essa falta. Porque não precisava, entendeu? E era divertido. Era muito legal. Foi ali que eu comecei a conhecer muita gente da internet, assim, sabe? Era muito legal, assim. MSN, tudo mais, sabe? Você tinha... ainda, né? Nossa, total. Era muito legal. E assim, óbvio, se a gente for comparar com os dias atuais, a gente vai falar... Que nem você que trabalhou com locadora, eu falo, eu adorava ir pra locadora, e você, nem era locadora, bom, vai. Tipo, você tinha que ir lá, não sei o quê. Mas era todo rolê familiar. Era um evento. Era um evento. Você trocava de roupa, pegava a sua melhor roupa, ia lá, sabe? E as crianças iam pra um corredor, a mãe ia pra outro, o pai ia lá pro fundo. Lá escondidinho. E todo mundo saía feliz. Eu lembro, tinha aquelas promoções, assim, de alugue 3, pague 2. Nossa, sempre o terceiro era pra criança, né? Pra criança. Era um evento mesmo. Era um evento, então era isso que era legal, assim, sabe? Que, óbvio, hoje a gente tem ali Netflix e tudo mais, mas primeiro que a gente nem... daí a gente fica ali na Netflix, primeiro que a gente tem 200 streamings hoje em dia, né? Isso que eu ia falar. A gente demora pra escolher um streaming, depois que a gente escolhe tem tanta opção e muita merda. Também tem muita merda e a gente fica ali 2 horas e não assiste nada no final das contas. Exatamente. Sendo que na locadora não, a gente já saía com o objetivo de
pegaram um filme. Então, Sim, e tipo um assim, ia. será que esse filme é bom? Não sei, vou ter que assistir. Vamos Levava ver. pra casa, assistia, ok. Reunia todo mundo, Reunia reunia a os família, amigos, pipoca, Aham. E era aquele refrigerantezinho, negócio brigadeiro. maravilhoso. A única coisa que poderia dar errado é se alguém na locadora tivesse esquecido de rebobinar a fita. Rebobinar a fita. Aí a gente ia O que lá. já foi resolvido Aí, com o advento, tá difícil essas palavras. Advindo. Advento do DVD, né? Você não É, precisava também. rebobinar. Não, mas eu lembro do rolê de rebobinar, que aí falavam assim, fecha o olho aí, porque é pra gente não ver as cenas. Cenas. Aí aham. saía da sala. Deixava Tipo, lá. aí... ninguém viu. Porque se a gente visse, tipo, sei lá, Era alguém spoiler, morrendo, era um aham. spoiler, sabe? E tipo assim, nossa, meu Deus, sangue, não sei o que, acontece alguma coisa. Então era muito legal esse rolê, assim. E... Nossa, saudades. tá vendo? Saudades. Então, tipo assim, era legal ou não era? Aham. 50%. Não, acho que se a gente for pensar, era, sei lá, 40% bom e o resto não tão bom, assim. A gente só achava que era que eu muito acho bom. que o que era ruim mesmo, sabe? O que era ruim era uma bosta. E o que era bom era muito porque era o que tinha, sabe? Tipo assim, Sim, de certa exatamente. Eu acho que nesse sentido, assim. forma. Aham. E eu acho que, assim, nem falando de 40%, 60%, enfim, mas eu acho que o que era ruim era na questão política, era na questão social, Uhum. era na questão de causas, de cotas, assim, de pessoas, de negros, de gays e tudo mais. Porque se você for perguntar para um cara negro, ele não vai te falar que ele era feliz nos anos 80. Que ele era feliz nos anos 90. Sabe? Até as minhas amigas que são negras, elas tiveram uma outra experiência na escola do que eu. Eu sei que muitas delas eram deixadas de lado, sempre rolava piadinha, puxão de cabelo, chamava de macaca, chamava de não sei o quê, de fedida, e era assim, escrachado. E não tinha nenhuma matéria no dia seguinte, no G1, falando sobre isso. Aquilo era esquecido. Então, eu falo como uma mulher branca, né? Então, era diferente nesse sentido, sabe? Eu morei, né? Nasci, cresci num bairro muito, muito pobre e muito violento de São Paulo. E era muito comum você, nos anos 80, 90, você ver uma pessoa morta na porta da tua casa, sabe? Pessoas que eram assassinadas mesmo, a sangue frio ali, principalmente pela polícia, eram deixadas lá horas, assim, porque o IML não ia buscar, sabe? Então, muitas vezes eu falava assim, lá no caminho da escola tem um morto. Aí a gente tinha que mudar, às vezes, a rota pra não ver, sabe? Eram umas coisas assim. Então, quando eu falo que o que era bom essa questão de entretenimento, assim, no sentido de brincadeira de criança, de roupa, as roupas mais legais, as coisas mais legais, né? A gente tinha mais estilo, era todo mundo... Até porque hoje em dia tá até voltando o estilo muito dos anos 90, né? Então, era legal todas essas outras coisas, mas a gente não pode esquecer, não pode fingir que não existiu todo esse entorno violento. Não é porque era legal ir na locadora que todo o resto era... Que todo o resto era bom, sabe? Então, eu acho que se a gente for pensar desse jeito, o peso das coisas ruins acabou sendo muito maior, sabe? A gente só mascarou. E aí a gente fala que a gente sente falta. Mas eu não sei se eu tivesse a oportunidade de voltar para lá hoje, no corpo que eu tenho hoje, assim, com 32 anos de idade, com a mente que eu tenho hoje, se eu pudesse fazer um flashback e voltar, se eu me sentiria confortável diante de todas essas coisas que eu falei. Era muita coisa errada mesmo, né? Quando você falou da escola, assim, eu lembro dessas questões. Até mesmo assim, de tipo, a menina que eu gostava na época da escola, desde a primeira série do pré, né? Porque sempre tem esses amorzinho infantil, assim. Sim. Sempre foi a loira de olho azul, sabe? Era muito disso, assim. A negra não olhava. Não que necessariamente eu era
ofendia, né? Mas Mas não você foi tinha os criado olhos pra não ter essa... e criado pela sociedade, né? Não era um Sim, negócio que era, sim. tipo assim, alguém falava, não gosto de negro. Realmente era o que era vendido, né? Então, até Por eu, como eu tudo, falo, assim. tipo, eu sou uma mulher branca, mas meu cabelo é crespo, é cacheado crespo. Aham. E, Porque tipo, foi o que eu falo, assim. Foi o que eu falo. Foi o que eu foi já o que eu falei falo. pra você várias vezes. Pode ter certeza que pra muitos olham pra você e vai falar que você é negra. Sim, Porque tem o cabelo enrolado. É isso. muita gente já falou, tipo assim, do meu cabelo de forma tão pejorativa quanto fala de uma pessoa negra, né? Então, o negro, necessariamente, para muitos, não é só pela cor. É, às vezes, até pelo lugar que você nasce, sabe? Pela sua classe social, enfim. Aí você falou, nasceu no bairro pobre? Ah, então você é negra. Você é igual a eles, sabe? Naquele sentido de achar que tá sendo, nossa, eu amo ser igual a eles, sabe? Eu sempre, tipo assim, obviamente que quando eu era criança, adolescente, eu tinha muito receio de falar que eu era da Brasilândia ali, da freguesia. Mas hoje em dia eu tenho muito orgulho de falar, sabe? Hoje em dia, sim, de alguns anos pra cá, porque é quando vem a maturidade, vem o conhecimento dessas causas sociais e do quanto isso é importante pra minha vida, de onde eu vim, eu levar isso pro mundo, né? E para as pessoas que estavam ali comigo, sabe? Para a representação delas também. Então é importante. Então hoje eu realmente não ligo. Se quiser falar que meu cabelo é crespinho, é pichain, sabe, sei lá o quê, para mim o grande foda-se é mesmo, entendeu? Eu não vou dizer que não é. E eu adoro meu cabelo do jeito que ele é. Eu amo ser do jeito que eu sou, entendeu? E como você falou das meninas, eu sempre era também considerada... Tipo assim, tinha a menina preta, que o menino não olhava. Aí tinha eu, que o menino olhava. Mas aí ele falava assim, solta esse cabelo. Aí eu soltava o cabelo e falava, melhor não. Aí ele ia pra branca de olho azul ou de olho preto, mas que tinha o cabelo liso. Né? Então eu era sempre tipo assim... digamos que tem 3 mulheres. A negra ele não vai nem pegar. Ele vai pegar e vai deixar, e a outra ele vai pegar e vai assumir. Era mais ou menos assim. Até que eu fui crescendo e as coisas foram mudando e eu consegui me posicionar como uma mulher que, tipo assim, foda-se se você não me quer, alguém vai me querer em algum lugar, entendeu? E foi assim. E que eu fui crescendo e fui me conhecendo como mulher, sabe? É muito o que eu levo hoje em dia pra vida nesse sentido, assim. De que, sei lá, tô num emprego. Mas se eu falar que eu sou tal coisa, vai ser mal visto. Foda-se. Se a empresa não quer, então a empresa Quem não me perdeu, merece, sabe? Tipo assim, eu tenho que ir pra um lugar onde eu me sinta bem. Sim, exatamente. Então é assim, né? Só que antigamente a gente realmente não pensava. E hoje eu vejo que, tipo assim, os meninos que perderam a oportunidade de ficar comigo e com as minhas amigas negras, eles perderam muito, porque nós somos lindas e maravilhosas, desde sempre. Desde sempre, sabe? E, tipo assim... Antes as pessoas não olhavam. As pessoas não olhavam, né? Então, essas coisas aí eu não sinto a menor falta, sabe? Eu não sinto a menor falta desse tipo de rejeição, não só comigo, como eu falo. Eu não tô ali só pra falar de mim, mas pra falar de todos ao meu redor, de quem tava na minha... Até porque eu sou praticamente a única branca da minha casa, assim, né? Na minha casa, meus irmãos são negros, então eu vivi muito essa questão, sabe? De pais diferentes, né? Pais diferentes. Quem não tá vendo vai falar, então se eles são negros, você é negra também. Você... Não, nós somos filhos de pais diferentes, mas da mesma mãe. Então, tipo assim, eu via muito a questão do racismo em cima deles, assim, sabe? E não que eu não veja hoje. Hoje continua talvez até pior, né? Com um certo tipo de governo que ajuda, né? Então, assim, hoje ainda está muito escrachado, mas eu acho que naquela época a gente sentia muito medo, assim, era um medo muito velado, sabe? Tipo, Sim. Porque ninguém nem falava sobre isso. Então, o medo existia, mas ninguém falava sobre o racismo, sobre o fato de você ser preto, de você
tal. Então, era muito, assim... E eu sentia muito esse medo em casa, né? Não o meu medo pessoal, porque eu não sou uma mulher preta, eu não tenho lugar de fala para isso. Mas o medo deles, assim, a gente sentia como família, sabe? A gente acolhia isso como família, assim. Então, era uma coisa muito bizarra. Eu não gostaria, nesse sentido, de voltar para essa época e sentir tudo isso de novo. Porque, por mais que fosse muito legal ter a vida que eu tive certos privilégios por ser uma mulher branca. E talvez uma amiga minha não teve, entendeu? Então, assim, foi bom para quem? Esse é o ponto, né? Foi bom para quem era privilegiado. E é isso que muita gente quer manter hoje em dia, ter o privilégio de volta, né? Sim, então, o conservadorismo muito é disso. Então, é tipo assim, eu acho que a resposta para nossa pergunta, no meu tempo era bom, vai de cada privilégio que você teve naquela época. Para mim, vai ser ali 50% bom pelo lado do entretenimento, tudo mais que a gente já falou, mas eu entendo o outro lado, que é o racismo, a homofobia e tudo mais, né? As doenças que começaram a aparecer, tipo a AIDS, e as pessoas falavam que você ia morrer de AIDS, que você era um bosta, que você era não sei o quê, sabe? Tipo, ninguém queria saber de você por tudo isso. Então, por essas questões de guerra, de ditadura, de sofrimento, da mulher ser um objeto sexual explicitamente falando e tudo mais. Então, não é que hoje a mulher não é um objeto, mas hoje a mulher, ela escolhe ser. A mulher que não quer ser, ela não é. A mulher que ela escolhe ser, ela faz o funk, ela faz o pagode, ela faz o samba, ela põe a bunda pra jogo e tipo assim, ela escolheu que ela quer ser daquela forma. E ela exige respeito, mesmo ela sendo dessa forma. Porque antigamente a mulher não tinha nem o direito de exigir respeito a si mesma. E ela era colocada naquele lugar, né? E hoje eu vejo muito, né, dessa questão de os extremos, né? Eu acho que o extremo para os dois lados sempre é ruim. Inclusive, a gente pode até fazer também um podcast sobre extremos, né? E que é isso. Hoje em dia, às vezes as mulheres lutam tanto pela liberdade de você poder ser o que você quiser. E aí, quando a mulher escolhe ser o objeto, no caso, essas próprias mulheres que lutam pela liberdade criticam essa que escolheu ser. Sim. Né? Então, lógico, tem, às vezes, muitas outras coisas, outros pontos, né? Mas de uma maneira geral falando, né? Eu acho assim, que, acho que a gente tem que deixar um pouco as coisas assim também, sabe? Então, eu acho que a resposta é essa. Eu acho que, tipo assim, era bom no seu tempo, depende de onde você estava, sabe? Depende da família que você estava. O mundo como um todo não era melhor. O mundo, no geral, não era. Não que hoje seja bom, não, né? Mas... então, é isso que eu ia falar. Eu acho que, tipo assim, não é que ele era pior do que hoje. Eu acho que hoje é pior, tá? Acho que hoje é pior em alguns aspectos, no sentido de tipo assim, eu achar que a civilização tava indo, mas eu acho que não tá indo tanto. A gente pode até fazer um podcast sobre isso. O fato dos jovens estarem cada vez menos preocupados com o futuro. A gente saber que daqui 20, 30 anos, menos cientistas vão se formar no mundo e mais TikTokers, ou seja lá, a nova rede social que vai surgir, mais pessoas vão estar voltadas a isso. E quanto mais o tempo passar, menos pessoas aptas à tecnologia, à ciência e outras coisas, elas vão existir, assim. E a gente vai entrar num funil, tipo assim, quem que vai descobrir tantas coisas lá na frente, sabe? A gente não vai ter... Será que a gente não vai ter mais uma geração que vai ter um Albert Einstein, sabe? Porque... parecia que tava indo bem. Hoje tem e hoje parece que, tipo assim, não, eu tô assim, confortável aqui, entendeu? Tem muita gente que hoje acha que o estudo é perda de tempo, né? Sim, então, eu vi um estudo um estudo feito por pessoas mais velhas que estão ainda na ativa, falando que hoje o jovem ele quer cada vez consumir coisas rápidas,
de fácil acesso, não quer essa enrolação, não quer essa embromação, não quer ouvir muito, não quer ler muito, não quer estudar. Ele estuda se ele não tiver opção de fazer qualquer outra coisa, entendeu? Porque se você tem um dinheiro, você não vai estudar. Exatamente, como aquela TikToker lá que eu falei que a menina tava fazendo o último ano de psicologia e largou porque ela tava se dando bem no TikTok. Então ela não queria ser uma psicóloga, ela queria só ganhar dinheiro. Então é uma das coisas... lugar pra ganhar dinheiro. Exatamente, é uma das coisas que a gente tem que se preocupar, porque a longo prazo, principalmente no campo da ciência, quanto menos químicos, físicos, médicos, biólogos, biomédicos e tudo, quanto menos pessoas nesse sentido se formar, mais difícil vai ser para a gente chegar na cura de várias doenças, na descoberta de novos elementos, na descoberta de novas, enfim, de novas possibilidades no universo. Então, tipo assim, vai ser cada vez mais nulo. E isso a gente não pode deixar acontecer. Sabe? Então, eu acho que por esse motivo eu falo que a coisa parece que tá se afunilando, assim, sabe? Não é que tá pior do que antes, mas vai chegar uma hora que a conta vai chegar. E aí talvez fique tão ruim quanto antes, mas com motivos diferentes. Sim. Se é que você me entende. Tipo assim, a coisa vai mudar. Né, a questão um pouco da questão da homofobia, do racismo, da mulher, enfim, de tudo isso, vai mudar. Claro que não, infelizmente não vai acabar. Pior, né? Mas outros pontos também vão pesar muito mais nessa balança, sabe? E aí a gente vai ter um problema aí de estrutura educacional, de formação de profissionais e tudo mais, que é preocupante também. Chegamos aí à nossa parte de dicas aí no final do podcast, né? Como eu falei, agora sempre teremos essa parte de dicas de coisas que a gente consome, filmes, séries, livros, enfim. Comidas e afins, bebidas. Qualquer dica, né? Beba água, tipo assim. Beba água. Dica estude. Nossa, eu preciso dessa dica, né? Eu falo beba água, eu não bebo nem 1 litro de água por dia, eu tô aqui falando pra galera beber água. Beber água. Eu tenho vergonha na minha cara. A dica é estude, né? Também. Essa dica aí é importante. Então, qual é a sua dica? A minha dica é um filme que eu não sei. Será que ele ainda tá na Netflix? Eu acho que ainda tá. Mas é um filme que, tipo assim, gente, é difícil de achar, ele não vai estar lá na tua cara pra você ver. Foi um filme que a gente achou, acho que ano passado, né? E foi meio que sem querer, assim. Como é que é o filme? Host. Eu ia falar outra coisa. Eu ia falar Husk. Host é o filme. É um filme de suspense, terror, né? Um filme muito... Em época de pandemia. Em época de pandemia. É um filme muito genial, porque, tipo assim, é uma chamada no Zoom de 5 amigas, eu acho, né? Acho que são 5 meninas. Tem um cara também, né? Não lembro. Ele não participa, lembra? Tem um rolê lá, não vou dar spoiler aqui. Mas é uma chamada no Zoom, que é um aplicativo de tipo o Google Meet, um Skype, né? E que se tornou muito popular. E o que é legal, só rapidão, a informação, é que a chamada limite gratuita do Zoom é de 1 hora. Que é a duração do filme. É a duração do filme. E aí, nessa 1 hora, galera, rola um fenemê que vocês não estão entendendo. É muito bom, porque você não espera nada dele. Agora vocês vão esperar, porque eu tô falando, né? Mas você vai meio que sem esperar muita coisa, porque não é um filme conhecido, enfim. E ele entrega muita coisa boa, sabe? Tipo assim, é um terror, suspense muito... Que, tipo assim, que te prende como um sexto integrante daquela chamada, assim, sabe? Porque você não sai dali, você quer saber o que tá acontecendo e tal. Então, é um filme muito bom, assistam, procurem na Netflix, eu acredito que ele ainda esteja lá. E se não tiver lá, enfim, tentem baixar em alguma coisa aí que seja... se eu não me engano, esse filme é original do Shudder, que é um streaming específico para filmes de terror. E daí ele fez um sucesso e aqui no Brasil ele veio distribuído pela Netflix, porque não tem esse streaming aqui no Brasil, né? Sim, então assistam
Host. Host. Gente, eu esqueci como é que fala. Assistam Você precisava ver a Host. cara dela agora, Eu fiquei tipo... Como é que é o nome? Husky. Larry. Piada interna, gente. Assistam Host. Vocês vão se surpreender, eu acho. Né? Depois vocês comentem aí. Eu ia dar uma dica, mas eu mudei de ideia no decorrer do podcast. A minha dica aqui... A minha dica é Wild Wild Country. O documentário, como a gente falou, né, a gente citou durante o episódio, do Rajneesh Puran, conhecido também como Osho. Osho. Ele é... ainda dá pra ver muito, tipo assim, no Instagram, sabe, aquelas imagens, assim, a imagem dele como um homem sábio e uma grande frase, e daí Osho, né, O-S-H-O. E que mostra como ele veio da Índia, né? Se eu não me engano. Sim. De como ele criou uma sociedade paralela nos Estados Unidos. Ele comprou um lugar, uma fazenda lá, uma chácarazona lá, e foi com a galera dele, todos os seguidores dele. E tomou conta praticamente da cidade. Da cidade, literalmente, né? Porque ele pegou essa fazenda próxima a uma cidade e ele trouxe muitos problemas, muito por questão de preconceito da população com eles, porém, eles também não eram... Gente de bem. Gente de bem, assim. Então, foi, tipo assim, umas histórias muito bizarras, né? E muito da questão, como a gente falou, de seitas que surgiram, esses meios alternativos de encarar a vida, né? De fugir do sistema, de trazia muito, né, nessa época, essa questão do líder espiritual, nessa época, como se não tivesse hoje, né? Esses líderes espirituais pois não é? De igrejas, né? O pessoal idolatra, né? O que o cara fala, a pessoa vai lá e faz. Então, mostra realmente... É um negócio que, se você olhar, assim, poderia até ter dado certo se não fosse ter o dado humano. Errado. Se não fosse ter dado errado. Se não tivesse dado errado, né? Se não fosse o ser humano, sabe? Tipo sim, assim, então acho que não ia dar certo mesmo. Não, no sentido de... A ideia inicial do rolê parecia muito interessante. E você fala, mas as coisas começaram a desandar e... porque daí as pessoas começam a usar os motivos errados. Sim. Sempre cai na questão do poder, da luta do poder, a luta ganância, do ganância, né, o dinheiro, mostrar que eu tô certo, você tá errado. E aí, no final das contas, tá todo mundo errado. Mas fica a dica aí, Wild Wild Country. Muito bom. É um documentário com alguns episódios, né? Alguns 5, talvez 6, não lembro muito bem. Mas dá pra assistir fácil aí, vale bastante aí pelo contexto histórico. É isso aí. É isso? Então, beleza. Segue a gente lá no Instagram, falhanamatrix.ofc. Lá no Instagram ou no YouTube, você pode, ou se quiser até mandar por e-mail também, que agora a gente está com site, né? Olha só. Eu não sei em que ponto está, a gente está construindo o site atualmente enquanto estamos gravando esse podcast, mas até o momento que ele for publicado, talvez já esteja rolando aí, falhanamatrix.com.br, né? Então você pode mandar uma mensagem por lá também, contando as suas histórias de Falha na Matrix, contando as suas opiniões em relação ao nosso podcast, também as suas dicas, né? Porque tudo isso que você mandar pra gente, a gente pode ler, né, aqui e trazer aqui no nosso podcast também, e para, né, termos essa contribuição, essa interação e essa contribuição de vocês é importante pro canal, assim. Então segue a gente lá, manda mensagem, se inscreve no canal, siga a gente no Spotify e compartilha e tudo mais. É isso aí. Então beleza, falou, até a próxima.